Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos as melhores empresas de Indaiatuba e região, aquelas que fazem a diferença em seus segmentos e mercados. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto, gente, que é um assunto que deveria estar sempre em pauta, mas que tem crescido muito nos últimos anos. Tem crescido muito e com a ajuda de empresas especializadas como essa que a gente daqui a pouquinho vou lhe apresentar. Mas antes disso, como sempre, gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e apoiadores, entre eles o Ryakusen Dojo, que traz o melhor do Karatê Kyokushin aqui para Indaiatuba. Você está vendo aí todos os dados no rodapé da sua tela. Mira o seu celular para o QR Code aí. Marca aquela aula experimental que você vai ver aí que o esporte transforma e o karatê tem alguma coisa a mais ali, né? Disciplina e tudo mais. É muito bacana fazer aula lá. Aproveita, viu? E esse podcast também é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Então, pessoal, como eu falei lá no começo, o assunto que trataremos aqui hoje é um assunto que tem que estar em pauta sempre, porque muito mais do que sustentabilidade, traz uma economia tremenda para o seu bolso. Eu estou aqui com ele, que vai falar um pouco sobre isso com a gente, sobre essas novas tecnologias e novidades desse mercado, sempre numa crescente muito grande, trazendo muita tecnologia e cada vez mais novidades. O Flávio Abreu, que é da Inove Solar, em Indaiatuba. Flávio, seja bem-vindo ao nosso podcast Gente de Expressão. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Agradecer para você, o Alan, a Dani, que nos atende, o Gabriel, que está lá no nosso grupo do BNI também. Você está bem assessorado. Bem assessorado. Você já é um grande parceiro aqui. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Flávio, vamos falar um pouquinho sobre a sua jornada, a sua trajetória, né? Você veio do ABC, como nós estávamos falando aqui nos bastidores. Como é que foi a sua jornada aí até a chegada, a descoberta da energia fotovoltaica e a inauguração aí da Inove Solar em Indaiatuba? Legal. Primeiro que aqui o Indaiatuba tá cheio de pessoal do ABC, né? Não é verdade? Muita gente. Vira e mexe, eu encontro alguém novo por aí que eu falo, nossa, já conhecia, ia lá, São Bernardo, Santo André. A Cília, uma das nossas vendedoras, veio de lá. Pois é. Tá vendo? Isso é muito comum por aqui. Com certeza. E como não podia deixar de ser, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Uhum. Engenheiro mecânico no ABC, você imagina que eu vim da onde? Trabalhei no quê? Automotivo. Né? Não tem como. Né? Lá é o berço das empresas automotivas, então ainda tem Volkswagen, GM, Ford que tinha, não tem mais. E eu trabalhei lá. E eu trabalhei durante 15 anos nesse mercado. Eu fiz estágio, me formei lá numa faculdade de engenharia lá em São Caetano, na Mauá. Fiz estágio na Volkswagen. Depois tive um lapsus em um tempinho que eu vim para Poços de Caldas. Olha só. Trabalhar na Alcoa, trabalhar com alumínio, nada a ver. Tranquilidade da Voltei de depois. Exato. Depois voltei, depois de 2 anos, para a Volkswagen. Lá eu fiquei 15 anos. E ligando isso com sustentabilidade, naquela época que eu tive lá, que eu fiquei até o ano de 2015, carro elétrico ainda não se falava muito não, né? Então a minha pegada de carbono, você já viu que eu tenho uma colaboração com certeza boa nessa pegada de carbono dos carros, uma preocupação já. Dos poluentes. E aí, quando eu resolvi sair, e uma das coisas que eu pensava era empreender, essa questão da sustentabilidade, eu acho que pesou um pouquinho por esse peso da consciência que eu tinha da pegada de carbono que eu já tinha deixado para trás, e casou. Então, acho que, antes de mais nada, teve essa questão de propósito, de unir algo que eu queria fazer, que eu queria empreender, que legal. E com um propósito que me motivava, que fazia me levar para frente. Que bacana. Você comentou comigo que você já conhecia Indaiatuba, né? Já fazia algumas visitas periódicas à cidade nessa época, até na adolescência, né? Isso. E como é que você veio parar em Indaiatuba em definitivo, vamos dizer assim? Aí foi uma questão, teve
trabalho, família, algumas coisas que se Mistura juntaram tudo. no momento certo. Porque eu abri a empresa lá em São Caetano, na cidade que eu estudei, saindo de São Bernardo, né? Comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica, com aquecimento solar, captação de água de chuva nessa época. Então a empresa ela já nasceu já com esse olhar de pensar no que a gente chama hoje tem um nome mais bonito para isso, um ecossistema de sustentabilidade. Não era tão bonito o nome na época, mas já tinha nascendo com essas 3 soluções. Só que com o tempo aconteceram algumas coisas normais da vida das pessoas. Primeira coisa foi que eu comecei a vender mais aqui para o interior do que lá para São Bernardo. É mesmo. A gente falava também antes da reunião do sol daqui de Indaiatuba. É verdade. Né? Então isso é um privilégio. Nosso sol tem calor de amizade. Antigo lema que você não conhece, comece a conhecer. E como eu falei aqui pro Flávio, se o nosso sol realmente tem calor de amizade, nosso povo é super amigável, porque nosso sol é caprichado, viu? Exatamente. Então isso foi uma das coisas que acabou puxando comercialmente a empresa para vender mais aqui para o interior. Uhum. E junto com isso tem minha esposa, eu sou casado, e minha esposa é engenheira também química e trabalha até hoje, na verdade, para uma empresa, uma multinacional que fica em Arthur Nogueira. Caramba. E na época ela fazia atendimento comercial e morando lá em São Bernardo e viajava muito. Só que minha esposa é de Tumbiara, Goiás. Quem já ouviu falar? Claro, Cidade pequena lá de Tumbiara. E ela nunca se adaptou muito bem com o ABC. E aí juntou. Eu vendendo mais aqui pro interior. Ela com a vontade de sair lá do ABC. Aí já viu, né? Aí foi Juntou o útil ao agradável. a junção perfeita. E Indaiatuba foi a primeira opção que veio na minha cabeça. Ela não conhecia muito de interior de São Paulo. Uhum. A gente pensou em vir pro interior. E aí, quando eu mostrei para ela, falou, não, é aqui que nós vamos fincar. Legal. A Inob foi inaugurada em que ano? Na verdade, eu comecei a trabalhar em 2016 com fotovoltaico. Uhum. CNPJ mesmo abria, ainda naquele começo informal, né? Claro. E no ano seguinte, 2017, que a gente abriu o CNPJ que a gente tem até hoje, trabalhando com... Que bacana. Sabe quando a gente fala em soluções sustentáveis para uma residência, eu creio que também valem para comércios, para indústrias, né? O que significa soluções sustentáveis? Realmente eu tenho certeza que são uma série de ferramentas, entre elas a energia fotovoltaica, mas eu conheci algumas no site da Inob, que eu nem sabia que faziam parte da sua gama de produtos. Mas para quem, como eu, sou leigo no assunto, o que seriam soluções sustentáveis? E é muito mais interessante, muito mais que sustentável, traz uma economia danada para mim, para o morador, para a indústria. Quais são essas soluções aí que a Inob traz hoje para o consumidor? Legal. É assim, na hora que a gente fala nesse conceito sustentabilidade, como você mesmo já disse, uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem, mas não sai na hora de tomar decisão, vou comprar, vou ter, é a questão da economia. Com certeza. Então, assim, sustentável a gente pensa muito é meio ambiente, né? Tem alguma coisa ligada a meio ambiente. Mas a outra coisa que é tão importante quanto é dinheiro. Claro. E às vezes é mais do que economia, né? Às vezes é uma economia num primeiro momento e que ela pode virar até uma fonte de renda, realmente, um alívio no orçamento das pessoas, porque pesa. Conta de energia, conta de água, tudo isso. E às vezes as pessoas pagam até sem perceber, né? Todos os meses a gente vê aí, voltou para a bandeira vermelha, voltou para a bandeira vermelha nível 1, ou seja, a gente está sempre... Hoje em dia pagando o máximo, né? Quer ver um testezinho que eu faço com as pessoas, a gente nem combinou nada. Claro. Sua conta de energia, sua conta de água, por acaso está em débito automático? Não. Não tá? Não. E aí você olha a sua conta todo mês? Não olho. Não olha? Não tem. Olha só. E esse teste que eu faço, a maioria das pessoas ainda é pior do que você, porque está em débito automático. E não olha. Por que a gente não olha para nossa conta de energia? Porque acha que está tudo em ordem, está sendo feito um trabalho correto? É um pouco disso também, mas é um negócio assim, é necessidade primária. Claro. Você vive sem água e sem energia?
De jeito Você tem a nenhum. opção de olhar para sua conta e falar, Mas isso aqui eu não vou que- pagar mas esse de mês, jeito não quero. Não é uma opção, né? Algumas horas sem energia já te deixam Exato. doidos dentro de casa. Né? Então, assim, é necessidade primária. Então, se a gente olha para uma necessidade primária que aí parece óbvio, pagar por ela todo mês. Claro. Mas será que é o único caminho? Esse é o questionamento. É aí que entra, a gente junta a sustentabilidade. E se a gente conseguir juntar, trazer uma economia vinculada a essa conta que você paga todo mês sem Com perceber, certeza. ajudar meio ambiente e ainda para completar a questão sustentabilidade, tem que ter um impacto positivo no social também. Claro. Se a gente tiver esses três, nossa, isso é Tá a feito sustentabilidade. a trinca de sucesso aí. Então, onde que entra social, né? A gente gerar emprego, nós geramos emprego, tem uma rede que se sustenta Claro. com isso também, com os produtos que são vendidos, os serviços que são prestados, os funcionários da Inove e toda a cadeia de suprimento que está vinculada Com a isso, certeza. né? Além disso, é trazer essa solução que ela já foi vista como... Essa solução não, essas soluções, porque são mais de uma, né? Para o grande público, democratizar isso, levar a ter acesso para as pessoas que normalmente são esquecidas, né? Com certeza. Então, isso a gente tem conseguido, aos poucos, já foi visto como energia solar aquele negócio para rico. Hoje não é Exato. mais. Hoje existia, né, essa ideia, né, de que era acessível para poucos, né? E hoje em dia ele já é mais democrática. Exato, porque hoje você consegue, mesmo no Brasil com taxas de juros ainda, que nós estamos num momento que não está fácil, taxa de juros, mas você consegue uma linha de financiamento. Então, assim, não tenho dinheiro. É possível financiar um sistema desse e com o valor que você paga no seu financiamento, ele ser menor do que a economia que você vai ter. Olha Ou só. seja, o sistema se paga, praticamente. Hoje, o que eu costumo dizer, não tem motivo para alguém não ter energia solar, por exemplo, em casa. Que coisa. Porque ela se paga. Ela é autossustentável. Exato. vamos dizer assim. Que Exato, legal. com todo esse impacto de meio ambiente, de social junto ainda. que né? traz todo Você ganha de esse- bônus isso ainda. Pois né? é possível... Agora eu estou perguntando também como consumidor. Dá para mensurar, a gente fala muito de economia, né? Dá para mensurar a economia de consumo e de gastos mensais com a aplicação da energia fotovoltaica numa casa, vamos dizer, numa residência de família com 4 pessoas, assim, Sim. algo que é padrão. Dá para mensurar isso? Sim, porque a gente tem número de tudo, né? A gente sabe, faz uma previsão de quanto vai gerar de energia. Então, quando eu vou analisar um cliente, entender o cenário dele, a gente vai buscar diversas informações. Primeiro, as condições de onde vai ser instalado, né? Telhados diferentes têm possibilidades diferentes, Com o tipo certeza. de instalação, como que eu vou fixar as placas e etc. Isso é um primeiro olhar. Mas, além disso, essa posição, como eu vou montar, vai me definir um pouquinho da geração de energia. Porque existem posições melhores para direcionar essa placa que eu vou ter uma geração melhor. E aí, com isso, eu tenho uma previsão de geração de energia. E com essa previsão, eu sei quanto aquilo vai trazer de economia na conta. E aí, é matemática. Trazer essa economia ao longo dos anos, ter uma previsão quando o sistema vai se pagar, vai ser financiado ou não vai. Por isso que eu falo, se você não financiar, você desembolsa, tira um dinheiro do bolso agora, faz um investimento um pouquinho maior, mas que ele vai se pagar num curto espaço de tempo. Hoje a gente está falando de payback, ou seja, o retorno do investimento é quando ele se paga em cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Caramba. Já foi 6 quando eu comecei lá. Caiu mais da metade o payback, mesmo com a conta de energia subindo. Né? Isso é em função de diversas coisas. Por exemplo, a tarifa de energia subiu muito também. Né? A gente costuma ter, numa média, reajustes de energia na faixa de 2 a 3 vezes a inflação. Então, ou seja, a conta de energia é algo que corrói o bolso de todo mundo. Se você não tem aumento do seu salário, você que está ouvindo a gente, Não é? todo ano na inflação, saiba que a conta de energia é pior do que a questão do seu salário que você reclama. Muito pior. Porque ela corrói mais, porque ela tem um aumento, vem tendo aumentos significativos e maiores do que a inflação. E isso obriga a família a deixar de fazer outros investimentos, Exato. seja pensando no futuro, ou seja no dia a dia mesmo, uma viagem e tudo mais, porque a conta aumentou. Você tem que E desprender aí mais entra do uma seu decisão salário. que é difícil, né?
Porque é isso, as famílias estão cada vez mais pressionadas em decidir o que vai fazer. Tem escola do filho para pagar, tem alimentação, tem toda a rotina de uma casa para gerar. E aí chega o Flávio lá e fala, não, vamos colocar fotovoltaico na sua casa. Você fala, tá louco, né? Eu mal tô conseguindo pagar minhas contas. Não tô dando conta do Você quer que eu tenho, faça o investimento? Mas aí entra o olhar, né? É colocar um pouquinho, ter um profissional que seja capaz de fazer esse dimensionamento, e mais do que o dimensionamento, a parte técnica, trazer esse financeiro. Com certeza. Entender como que é esse ganho, porque a partir do momento que você entende, você vai entender que se eu tenho, por exemplo, vamos colocar uma família que tem todos esses gastos, está conseguindo, sobrou um pouquinho de dinheiro, fala, nossa, agora esse ano eu vou trocar de carro. Né? Esse ano deu um alívio aqui. Aí chega o Flávio lá para falar, não, vamos fazer um fotovoltaico. Não, você está louco? Eu fiquei guardando dinheiro para trocar de carro todo esse tempo. E aí fica, o que eu faço? Né? Só que pensa o seguinte, o carro, no dia seguinte que você comprar, que você trocar o carro, esse carro no dia seguinte ele começa a te trazer despesa. Sem dúvida. Porque você tem o IPVA dele para pagar, você tem seguro, você tem o combustível para fazer ele rodar. Claro. Né? Agora, na hora que você põe alguma solução, e aí eu não estou falando só do fotovoltaico, alguma solução sustentável dessas que geram economia, como uma captação de água de chuva, que você vai aproveitar a água de chuva para reduzir o seu consumo de água, o aquecimento solar, que também reduz o consumo das resistências de chuveiro e etc. Todas elas, no dia seguinte que você instala, você começa a economizar. Então, essa parece detalhe, né? Você pensa, é tudo um negócio que eu tenho que comprar, que eu tenho que investir. Mas não é um detalhe na hora que você começa a olhar para o lado financeiro dele, né? Deixa de ser um gasto para se tornar um investimento, né, Flávio? É isso. Acho que é o grande diferencial. A gente fala um negócio que é bem interessante, assim, a gente tem usado muito na nossa comunicação de marketing isso, que é um pouco da pegada do Uber e Airbnb. Né? Que o Uber e o Airbnb tiveram de grande sacada? Cara, pegaram um carro que estava ali talvez em momentos parados, colocou ele para rodar para gerar renda. É isso. O Airbnb, um apartamento, uma casa, vamos gerar renda, vamos pôr para rodar. Também. Era um passivo, vamos colocar ele para virar um ativo. Claro. Né? A gente faz a mesma coisa, só que eu faço isso com esse passivo hoje é o telhado da sua casa. Ele não está lá, além de proteger da chuva, ele vai estar lá gerando. Faz para nada, né? Não serve para nada. Claro. Se a gente põe um sistema ali que aproveita esse telhado para gerar essa economia e futuramente, a hora que o sistema se pagar, ele passa a ser uma renda, né? Uma renda no olhar de que eu não vou deixar de gastar energia. Sim, claro. Certo? A energia vai continuar gastando, vou consumir energia. Mas se eu deixar de pagar, é um dinheiro que está deixando de sair do meu bolso, posso olhar ele como uma renda? Deve, né? Então é esse o olhar que a gente tem para isso. Que legal. Bem, chegamos já à metade do nosso programa. Eu peço licença, então, para fazermos mais 2 agradecimentos aos nossos patrocinadores e apoiadores. O primeiro deles é a Indafire, né? Empresa especialista em soluções de combate ao incêndio, que já tem aí mais de 18 mil treinamentos realizados, 12 mil clientes atendidos e está preparado para atender a sua demanda também. Então, confere aí todos os detalhes aqui no rodapé da nossa tela. Entre em contato com eles e faça o seu orçamento. A Indafire é a melhor solução que você vai encontrar aqui em Indaiatuba e região. E gostaria de também agradecer, né, a Rio Investidor e Construtora, que está lançando o Estúdio Linen aqui em Indaiatuba. Dá uma conferida. Flávio, muito legal o que você comentou aqui com algumas dessas soluções, mas o que me chamou muita atenção no site da Inova, que muito além da energia fotovoltaica, do aquecimento de água que você falou, temos algumas outras ferramentas lá que são muito interessantes. Uma delas é a cisterna. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de ter uma ferramenta dessa em casa, de ter essa solução em casa, e também
a questão da casa inteligente, que é um termo muito usado ali no site de vocês, que me chamou muita atenção. Mas eu queria que você falasse primeiro da cisterna, por gentileza. Falasse um pouco dessa solução. Vamos explorar um pouquinho mais. Claro, então, na hora que a gente fala sustentabilidade, né? Eu falei que a gente começou com fotovoltaico, aquecimento. Aquecimento é uma solução um pouco mais antiga. Sim. A grande maioria das casas aqui no interior, principalmente que tem muito sol, já tem isso. Então, aquele boiler, a placa que fica no telhado, que é diferente da placa fotovoltaica, é uma coisa legal de explicar. Ainda tem muita gente que acha que confunde, né? Muito, é. São dois sistemas diferentes. O fotovoltaico é para gerar energia elétrica, o aquecimento aquece água. No final das contas, o aquecimento também economiza energia elétrica, mas ele é para uma finalidade específica, que seria da energia elétrica daquela que está sendo aquecida. Para aquilo. Isso, o fotovoltaico gera para tudo. E a terceira solução é essa que você mencionou, que é a captação de água de chuva. E da onde que veio? Eu gosto de contar essa história, eu já contei em outras palestras e outros eventos que eu pude participar, que é muito da origem da Inove. Na verdade, a captação de água de chuva é a origem da Inove Solar. É mesmo. Porque quando eu saí da Volkswagen, eu fui para a Austrália. Fui abrir a cabeça, ainda não sabia direito o que eu ia fazer. Eu tinha vontade de empreender, mas não sabia no quê. E foi lá que eu vi duas coisas que, quando eu voltei, se transformaram na Inove. A primeira foi captação de água de chuva e não fotovoltaico. Fotovoltaico foi a segunda que eu vi lá. Que interessante. E a cisterna, porque na Austrália tem uma condição lá que eles não têm água. Boa parte do país é desértica. E eu fui visitar um amigo meu numa cidade que é a capital da Austrália, que é Canberra, que fica um pouquinho mais para o interior, e ele não tem água encanada na casa dele. Ele vive de água de chuva o ano inteiro. Caramba. E aí eu pensei, cara, como isso é possível? O ano inteiro? O ano inteiro. Ele tem uma cisterna gigante lá. E aí essa história me deu um cliquezinho. Eu falei, gente, tem uma oportunidade aqui. Claro. Né? O Brasil tem muita chuva. A gente tem água e, às vezes, por isso a gente acaba sendo meio omisso nessa questão do desperdício. Muito. Né? Lá na Austrália eu morei com um senhor que ele me ensinou a lavar louça. Porque ele achava um absurdo a maneira que eu lavava a louça aqui, com torneira aberta, aquelas coisas. Eles têm isso culturalmente lá, pela escassez. Né? Mas aí veio a solução da cisterna. E aí, quando eu voltei, além do fotovoltaico, eu fui procurar soluções legais que a gente já tinha. Encontrei uma empresa de Limeira, que é uma grande parceira, que fabrica hoje as cisternas que a gente trabalha. Então, a gente revende, cuida de todo o processo de instalação dessa empresa, que é daqui do interior, aqui de São Paulo, Limeira. E é a solução mais legal que eu já conheci de captação de água de chuva, porque é basicamente uma cisterna, só que eles têm patente, eles criaram uma patente, eles produzem ela numa fibra de vidro reforçada. E a vantagem dela, diante de outras cisternas que você possa ter na sua casa, tem gente que faz cisterna de alvenaria, vai lá, impermeabiliza tudo. Tem gente que põe aqueles modelos que é tipo uma caixa d'água, aquela de fundo chato, né? Que tem algumas marcas famosas aí que tem, como se fosse uma caixa d'água, e usa ela como cisterna. Só que isso tudo gera custo na obra, porque tem que fazer laje, tem que fazer uma impermeabilização, você tem que montar uma casa de máquina separado. Esse produto que a gente trabalha, ele foi feito para você abrir uma vala, então é feito geralmente para quem está construindo. Você abre uma vala numa área que você vai ter de jardim ali, ou num quintal, assenta essa cisterna lá numa camada de areia, brita, recobre de terra, faz o jardim por cima, acabou. Já tá ela está lá enterrada e ela já tem a chamada casa de máquina, não é casa de máquina, dentro dela, porque a parte de bomba, toda essa parte de filtro já está dentro dela. Anexada na própria... É um sistema plug and play. Que legal. Então essa é uma solução legal que a gente trabalha. E uma coisa, não sei se você sabia que Vinhedo, nossa vizinha aqui, tem lei já que obriga. Hoje não tem casa nova em Vinhedo se não tiver cisterna. É mesmo. Então a gente começa a falar como que a política pública impacta na nossa vida e nas soluções e a importância disso, né? Eu vejo que a gente precisa disso, na verdade, né? Com certeza, porque deixa de ser só uma preocupação... a gente fala muito, né, de sustentabilidade e tudo mais, mas deixa de ser uma preocupação com o futuro mesmo, né, Flávio? A gente tem visto aí, a própria quantidade de chuva tem diminuído um pouco mais. A minha avó costumava dizer que a gente conseguia saber a estação do ano olhando pela janela, né? Hoje não tem muito disso, né? Tem uma outra condição. Às vezes as chuvas demoram mais, mas vêm com força. Sim. Mas tudo isso tem que ser observado, porque se você criar essa solução,
quem sabe lá no futuro a gente não volta a ter todas essas condições climáticas ideais mais uma vez. Então é tudo uma composição, cara. Você precisa fazer o seu papel para que a natureza faça dela. Indaiatuba é privilegiada, né? A gente tem uma condição de água aqui, disponibilidade, que é bem diferente de cidades vizinhas, né? Tem cidade vizinha que às vezes está faltando água, aqui em Indaiatuba tem água. É verdade. A gente tem um trabalho muito legal do SAI aqui. Agora imagina, você já se perguntou por que a gente usa a água do SAI, que é uma água tratada, que é uma água potável, para jogar na água de descarga? Não é? Faz sentido isso? Nenhum. Então, a finalidade dessa água de cisterna, água de chuva, é justamente isso. A gente usar para água de descarga e a gente consegue até reaproveitar essa água com o sisteminha de tratamento que a gente tem também. Olha só. Lavagem de piso. Então, hoje é quase um crime, né? A gente vê alguém lavando Meu calçada ali. Aí, se você tem uma cisterna com a água da chuva, você consegue voltar a lavar a sua calçada Não lá. é verdade? Sem dor na consciência. Quem tem um jardim, alguma coisa para fazer irrigação, tudo isso. Então, são finalidades que não é necessário a gente estar usando essa água que é cara. Com certeza. Que a SAI tem todo esse trabalho de fazer tratamento, disponibilizar para a gente numa boa condição. Com certeza. Eu acho que realmente é algo que precisa ser colocado em pauta, viu? Senhores vereadores, presta atenção na gente aqui. Vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que é muito interessante. Afinal de contas, né? O município fazendo essa troca com o munícipe, todo mundo sai ganhando, né, Flávio? Você precisa gerar mais água, você não tem que... Tem cidades que têm o chamado IPTU verde. É uma proposta para a gente. Já foi até discutido aqui em Indaiatuba, depois não foi para frente, mas talvez para retomar, achar caminhos disso. Claro. O que seria esse IPTU verde? Para quem aplica alguma dessas soluções, talvez ver o que é interessante para o município, que traz ganho, né? Não precisa ser uma via mão dupla, Com né? certeza. Então entra a parte de viabilidade, entra a sustentabilidade, viabilidade econômica, social e meio ambiente, exatamente. né? E precisa ser para os dois. Nós estamos envolvendo o poder público. O que o poder público ganha com isso? Claro. E como ele consegue reverter? Então tem cidades que dão desconto no IPTU para quem tem essas soluções. Talvez é um caminho. Por que não? Né? Incentiva e ajuda no bolso. Com certeza. E quando a gente fala lá, quando eu vi lá no site da Inove, casa inteligente e arquitetura sustentável. O que quer dizer isso aí para quem é leigo como eu, mais uma vez? A casa inteligente e a arquitetura sustentável são duas soluções que entraram no nosso portfólio um pouco mais recente e foi com a evolução da empresa. A gente começa a ter mais contato com o cliente, começa a enxergar outras necessidades que às vezes não estavam tão óbvias ali no começo. Então, a parte de casa inteligente nada mais é do que a automação que a gente já conhece, às vezes já está mais comum uma Alexa, aquele Google que você aciona ali, ou pelo celular, ou tem um aparelhinho, para automatizar algumas coisas. Ligar um ar-condicionado, liga uma TV, um som, uma iluminação. Mas por que não pensar nessa automação para ela trabalhar em prol da sustentabilidade? Claro. E se eu conseguir ter um consumo de energia mais inteligente utilizando essa automação? Horários corretos para ligar alguns aparelhos, porque hoje tem uma questão da energia solar, que aí a gente entra até nos problemas que a gente tem também com o solar. Solar é uma boa solução, sim. Gerar energia dentro da sua casa, você ter o domínio disso, poder gerar sem depender da companhia, é ótimo. Claro. Mas existem limitações. Hoje a rede não está tão preparada, o pessoal já está cobrando, hoje tem uma taxação em cima da energia que você gera, se você manda para a rede, para aproveitar ela como crédito. Então, a automação ela vem para te ajudar nisso. Fazer alguns controles que você maximize o ganho. É o olhar, mais uma vez, o financeiro. Né? Eu aplico alguma solução que pode sim me trazer questões de conforto, como é uma facilidade de ligar num comando de voz, algumas coisas, mas também automatizar. O exemplo mais claro que eu gosto de dar é, por exemplo, uma casa que tem ar-condicionado, que o pessoal gosta de manter climatizada ali, que muito calor em Indaiatuba. Por que não, se você tem uma janela grande ali, um vidro grande, você tem um sensorzinho ali que na hora que bate o sol naquele vidro, ele fecha uma cortina automática. Não é? Pode falar, nossa, mas isso aí não é para todo mundo. Ok, mas é reconhecer que a automação ela traz recursos para me ajudar, a gente fala maximizar o resultado da outra solução principal. Com certeza. Então, maximiza o resultado da geração de energia, da captação de água de chuva, fazendo algumas automações. Que legal, cara.
Na verdade, Flávio, eu vi tanta coisa bacana, inclusive no Instagram da Inove, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, porque eu vi a questão também dos eletropostos, que me chamou muita atenção. Eu acho que essa também é uma situação, uma tecnologia que chegou para ficar e não vai. A gente vai ter cada vez mais avanços nela. Mas como a gente está chegando ao final já acredite se quiser, já estamos perto dos Passa 30 rápido, hein? minutos. Eu queria falar um pouquinho como você, dentro dessa tecnologia, você deve ter visto muitos avanços já. Como é que você analisa o que você viu lá no começo, quando você deu seus primeiros passos, com o que nós temos hoje e com o que você já imagina para alguns anos? Porque eu tenho certeza que você se mantém atualizado o tempo todo dessas novidades. O que nos espera? O que é dentro desse mercado que eu tenho certeza que vai ser cada vez maior e mais utilizado pelo brasileiro? É uma mudança constante. E assim, acho que agora nós estamos no momento que bateria está virando realidade. Não é nem mais um negócio para o futuro, é para já. Os carros elétricos estão vindo, né? E aí eu tenho que pensar em como carregar a bateria do carro elétrico, né? Então, os carregadores, como você falou, a questão de eletroposto, e eu não imagino que para o Brasil a gente vai ter uma condição como, por exemplo, a China, que desenvolveu muito carro elétrico, porque teve um investimento público muito grande na rede de recarga. Então, lá, carro elétrico é o padrão, né? Mas o próprio Estados Unidos, que é um país rico, não teve esse desenvolvimento e está até freando um pouco o desenvolvimento do carro elétrico. Mas aqui no Brasil, eu vejo ainda como um caminho, principalmente os carros híbridos, talvez o carro elétrico puro não vai ter esse desenvolvimento. Eu vindo do automotivo, eu tenho um pouquinho de conhecimento disso. Não vejo como para os próximos anos uma rampa muito grande, mas o híbrido sim, principalmente esse híbrido que as pessoas carregam ele em casa. Sim. Você tem a oportunidade, aquela pessoa que roda até 150 km por dia, nesse híbrido que consegue manter, você basicamente vai rodar todo dia na elétrica e à noite você recarrega, né? E o fotovoltaico pode ajudar nisso. Claro. Porque não adianta nada você ter um carro elétrico e a energia que ele está consumindo, de repente, é da sua energia que está vindo de uma termoelétrica. Então, você só trocou o lugar de... Só a origem da... E aí a bateria para o carro elétrico e a bateria para casa. É as duas coisas que eu acho que para o futuro, bateria para casa já começou também, não é algo para o futuro, mas vai se desenvolver e mudar muito a energia como a gente conhece. Que legal. Bem, gente, como eu falei aqui, eu acho que temos pauta aqui para mais 3 programas junto com o Flávio aqui para falar sobre essa tecnologia, sobre essas soluções que são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de agradecer, Flávio, a sua presença desde já e deixar o estúdio de portas abertas para que você volte para trazer mais novidades, mais informações. E gostaria que você falasse aí, convidasse o pessoal e passasse o endereço para que todos possam fazer uma visita lá e saber mais sobre a Inove. Eu que agradeço. A Inove está de portas abertas para todos vocês. Nós estamos na Avenida Conceição, aqui a mesma avenida aqui da onde nós estamos, pertinho aqui do Mais Expressão. Nós estamos no número 1118, ali em frente o Shopping da Utilidade. Vão nos visitar, a gente tem showroom lá, tem cafezinho quente para receber vocês, água. E nós estamos montando uma novidade lá, nós estamos montando um telhado de teste. Então nós vamos ter um showroom ativo para mostrar diversas possibilidades de marcas e equipamentos para que as pessoas sintam-se mais seguras para fazer a compra e entender o que realmente funciona. Na prática. É isso aí. Olha, o telefone de informação é 11 3885 1919 ou 19 98333 1919. Todas as informações vão estar aí no rodapé. Entre em contato com o Flávio, com a sua equipe. A Inove está de portas abertas para trazer todas as soluções que você precisa e busca e ainda não sabe. Vá, confira. Eu mesmo já estou aqui ligadão, já pensando em muita coisa já. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela presença. Mais uma vez, né? Portas abertas aí para outras participações do nosso podcast, trazendo lançamentos, novidades. Acho que desse mercado e desse assunto que tem que estar em pauta sempre. Vamos fazer uma com os vereadores aqui, a próxima. Aí, ó, vamos trazer esse tema da política aqui, vamos juntar aqui a sustentabilidade com política pública. Não é verdade? Tem coisa para discutir, hein? Senhores vereadores, venham participar aqui. A gente tem aí, o Flávio está com grandes ideias e tenho certeza que Indaiatuba só tem a ganhar com isso. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. Voltamos a qualquer momento com mais um Gente de Expressão. Não se esqueça, estamos no YouTube, @Mais de Expressão. Até a próxima.